Bom, hoje nós vamos falar sobre farmacodinâmica. Deixa eu só preparar aqui para compartilhar aqui com vocês. Bom, então a gente vai falar hoje sobre farmacodinâmica. O que é que vem a ser farmacodinâmica, né? A farmacodinâmica, ela correlaciona a concentração do fármaco que é atingida no sangue, né, com os efeitos farmacológicos resultantes. Então, ela vai refletir, né, assim, o que o fármaco faz com o nosso corpo, tá bom? Aqui, nessa figura, nós temos, bem aqui, a droga é administrada ao paciente, a concentração plasmática, né, no início ela é alta, depois ela começa a ser redistribuída. Nessa redistribuição vai para o sistema nervoso central, que é a nossa biofase, e aí começa o efeito. Aqui é o efeito, a atividade eletroencefalográfica vai começando a diminuir, aqui está o efeito máximo, que é basicamente quase a supressão da atividade eletroencefalográfica, né? E aqui a concentração, né, ela vai caindo porque ela vai sendo distribuída para os compartimentos. Depois, isso daqui vai voltando para o compartimento central, vai sendo eliminada, e aí, à medida que vai sendo eliminada, né, vai sendo recobrada a atividade eletroencefalográfica cerebral, né, até que ela é totalmente eliminada e o efeito, né, a atividade volta ao normal. Bom, então assim, quando a gente vai fazer uma droga, né? Por que a droga não age em vários locais? É porque existe uma certa especificidade da droga para determinado receptor que está num tecido, né? E desse tecido para com a droga também existe essa especificidade. É como se fosse uma correlação, né? De uma chave com a fechadura adequada para ela, né? Por exemplo, a angiotensina, né? A angiotensina tem uma elevada atividade pela musculatura lisa vascular, né? E, por exemplo, para musculatura lisa dos outros locais não tem, por exemplo, do intestino não tem, né? Então, o que é que ela vai fazer? Na angiotensina, na atividade no músculo liso vascular, ela vai provocar vasoconstricção, né? Ela vai a contratura daquela musculatura causando a vasoconstricção. Se ela agisse, por exemplo, na musculatura lisa do intestino, aí ia causar essa contração da musculatura lisa de lá do intestino, né? Ia causar cólicas, né? Então, a gente, devido a essa afinidade, apenas pelo alta afinidade, apenas pela musculatura vascular, nós não temos esse efeito colateral dessa droga, tá bom? Bom, assim, geralmente a droga, para ela agir, ela vai ligar em algum tecido, né, através de uma reação, assim, de uma ligação química, e vai originar, né, uma resposta, né? E essa molécula que ela vai, salvo algumas exceções, por exemplo, assim, os antiácidos, eles não se ligam em tecidos nenhum, né? Eles vão agir lá naquele para combater a acidez lá dentro do estômago, né? Aquele composto. E também, por exemplo, o diurético osmótico, também ele não se liga num tecido específico, tá bom? Então, o receptor vem, o que é que vem a ser um receptor, né? É qualquer molécula alvo que a droga deve combinar para produzir o seu efeito específico. E pode incluir enzimas, moléculas transportadoras, canais de íons, receptores nucleares, né? Vamos aqui exemplificar os tipos de receptores que nós temos. Esse daqui é o tipo de receptor, é um ionotrópico, tá bom? Então, o princípio ativo vem, se liga aqui no receptor, e ele abre esse canal iônico, né, deixando a passagem de íons, que pode tanto hiperpolarizar ou hipopolarizar, dependendo dos íons que estão passando, né? E isso vai causar uma resposta celular. Isso daqui leva assim, um tempo de milissegundos para isso acontecer, né? Uma resposta rápida. E um exemplo disso daqui, né? Os receptores que a gente usa, NMDA, GABA, dos anestésicos, né? GABA, NMDA e os nicotínicos da acetilcolina, né? Receptor metabotrópico, esse daqui
o princípio ativo vem, se liga ao receptor, ele ativa um segundo mensageiro, tá entendendo? Esse segundo mensageiro, ele pode tanto ir num canal iônico e tornar ele permeável à entrada dos íons, como ele pode atingir uma enzima, né? E essa enzima vai desempenhar a sua ação na síntese proteica, né? Esse daqui já demora um pouco mais, esse daqui demora milissegundos, o metabotrópico, ele demora segundos para ter essa resposta, né? Como exemplo, tem os receptores dos opioides e tem os receptores muscarínicos da acetilcolina. Tem também os receptores de enzima, né? No caso da tirosinoquinase, ele se liga e vai ativar uma enzima, né? Que vai desempenhar, né, a sua função, causar a resposta celular. Esse daqui já tem um exemplo, é o receptor da insulina, aqui dura horas para agir, tá bom? E os receptores nucleares, ele entra, não necessariamente está lá no núcleo, mas ele entra, se liga, vai lá no núcleo vai fazer a transcrição gênica, e isso vai induzir a síntese proteica, tá bom? Isso daqui dura horas também, é bem demorado, e são os receptores dos hormônios, né? No caso, por exemplo, o mecanismo de ação dos corticosteroides. Aqui nós vamos ver, assim, em anestesia a gente vê mais esses dois tipos de receptores, os ionotrópicos e os metabotrópicos, tá? Bom, e quais são os fatores que influenciam na relação da concentração do fármaco com o efeito farmacológico por ele desempenhado, né? A interação fármaco-receptor. A maioria dos fármacos se ligam a um receptor específico, determinando mudanças na função celular e assim produzindo seu efeito farmacológico, né? Os fármacos, eles podem ser agonistas, agonistas plenos, agonistas parciais, antagonistas e agonistas inversos, tá bom? O que são agonistas plenos? É o seguinte, é uma substância que ela é capaz de se ligar ao receptor, ela vai se ligar e ativar o receptor, tá bom? Para produzir uma resposta biológica. Uma ação na célula, em geral, similar produzida por uma substância endógena, né? Então, ela liga e ativa para produzir essa resposta biológica, né? A potência do agonista vai depender da afinidade dele pelo receptor, que é a tendência dele de se ligar a esse receptor, né? E de sua capacidade, de uma vez ligada, produzir seu efeito. Assim, os agonistas, eles, uma vez ligados, eles produzem seu efeito, eles produzem um efeito máximo. Então, eles são agonistas totais. Ele tem uma elevada eficácia, né? A eficácia é aquela droga que, uma vez o receptor ativado, ele vai desempenhar aquela resposta máxima, independente da concentração, independente da quantidade. Mesmo que seja uma quantidade pequena, ele faz o seu efeito máximo. Agora, os agonistas parciais, eles não são capazes de atingir o efeito máximo, mesmo em concentrações muito altas. Eles têm uma eficácia intermediária, têm um efeito submáximo. A gente vai ver isso daqui no gráfico. Por exemplo, o agonista total ativa o receptor, né? E ele vai realizar, ele vai induzir uma resposta celular, né? E ela atinge o efeito máximo. Está aqui de 100% atividade do receptor. O parcial, ele não consegue, mesmo que eu aumente bastante a concentração dele, ele nunca vai chegar ao 100%. Vai desempenhar o efeito 100%, tá bom? Os antagonistas, eles podem ser de dois tipos, competitivos e não competitivos, né? Aqui, eles se ligam ao receptor, mas eles não produzem mudança na função. Eles não ativam o receptor, eles não produzem o efeito, eles não induzem a resposta muscular, né? Eles se ligam lá e impedem que os compostos que eu ativaria se liguem. Competitivos, né? Eles se ligam de forma reversível ao receptor. E o efeito do competitivo é revertido por aumentar a concentração do agonista. Aqui não tem a linha do competitivo, mas seria uma linha de base aqui no eixo das abscissas, no eixo da abscissa. Bem aqui, seria assim uma linha reta aqui. É o antagonista competitivo. Ele pode ter elevada afinidade pelo receptor, mas ele não ativa ele e ele não desempenha nenhuma função, não induz nenhuma resposta celular, tá bom? Ele apenas ocupa, ele impede que as drogas que poderiam ativar e desempenhar uma resposta ocupem. Eu posso reverter a ação desse agonista, desse antagonista competitivo, aumentando a dose do agonista, que aí eu desloco ele do receptor e ele
vai ser ocupado pelo receptor que vai ativar e exercer sua função. Um exemplo disso é a neostigmina, né, que reverte o efeito dos bloqueadores neuromusculares, tá bom? Ele vai, no caso, ocupar os receptores que seriam ocupados pela acetilcolina. Se, por exemplo, aumentar a quantidade de acetilcolina ali, pode reverter a ação dele, tá bom? Não competitivos, eles se ligam de forma irreversível ao receptor. Eles ligam e inativam o receptor. Ele não vai mais ficar suscetível à ligação, né, pelo agonista, viu? No caso aqui, o competitivo, quando eu misturo um competitivo com um agonista total, ele não diminui a eficácia, ele não diminui sempre, vai desempenhar mesmo que em quantidade assim menor, vai desempenhar o efeito total. Ele diminui a potência do agonista total, tá entendendo? É como se, assim, menos receptores vão ficar ocupados pelo agonista total, então vai ter um efeito de uma amplitude menor, então diminui a potência, tá? Agora, esse agonista parcial, se eu misturar um agonista parcial com um agonista total, esse agonista parcial ele funciona como antagonista, tá? Então, é o seguinte, a resposta vai ser aqui intermediária, ele diminui a eficácia do agonista total. Nesse caso, se eu aumentar o agonista total com o antagonista competitivo, se eu aumentar a quantidade de agonista total, eu reverto a ação do antagonista. E aqui o agonista parcial, ele vai diminuir a eficácia. Os dois, eles têm a mesma afinidade, mas eles induzem, né, respostas celulares de amplitudes diferentes. Então, diminui a eficácia do agonista total. Resposta dos receptores. Desensibilização e downregulation dos receptores. O que é isso daí? É que uma exposição prolongada de um receptor agonista leva a sua desensibilização, né? Com isso, as doses subsequentes dos agonistas, eles não produzem seu efeito máximo. Ocorre uma adaptação dos receptores ao ambiente. Quem tem isso, um exemplo disso é a ocitocina. Se você utilizar muito a ocitocina, a partir de um ponto tal, ele não vai ter mais aquele efeito máximo. Viu? Relação dose-resposta determina a relação entre o aumento da dose e a mudança dos efeitos farmacológicos, né? Então, aumentar a dose vai aumentar a amplitude do efeito, tá bom? A droga vai tornar-se fazer um efeito mais duradouro, né? Se for um agonista, a eficácia vai continuar a mesma, porque mesmo a dose sendo pequena, ele vai desempenhar o efeito máximo, tá bom? Só que esse efeito aqui, no caso de aumento da dose, vai ser um efeito mais duradouro. E a relação concentração-resposta? A magnitude do efeito farmacológico ocorre em função da quantidade de fármaco no sítio de ação, na biofase. Então, aumentando-se a concentração deste fármaco no sítio de ação, aumenta-se, não é aumenta-se o efeito máximo, aumenta-se a duração do efeito máximo. O efeito máximo sempre vai ser o mesmo, e ele pode ser desempenhado com uma pequena quantidade, o que vai aumentar é a duração do efeito máximo, tá bom? Agora, doses maiores têm latência mais curta. O que é latência? Latência é o tempo desde a administração da droga até o início da ação, tá bom? Então, assim, se eu quero aumentar, que essa dose ela haja mais rápido, eu aumento a dose dela, que diminui o tempo de latência. Por exemplo, a lidocaína ela começa a agir com 1 a 2 minutos, e a bupivacaína começa a agir com 3 a 4 minutos. Se eu triplicar a dose utilizada de bupivacaína, eu posso fazer com que ela comece a agir com 1 a 2 minutos também. Então, quer dizer que doses maiores têm latência mais curta. Porque o que é que acontece, né? Não tem aquela a taxa de ligação proteica continua a mesma, a quantidade de proteína continua a mesma, só como eu tenho uma dose maior, eu vou ter uma fração livre maior. Então, essa fração livre, ela é farmacologicamente ativa e ela vai atingir em concentração maior a biofase, tá bom?
Aí o aumento da dose é o que diz para vocês. A eficácia sempre continua a mesma, né? Se ele for um agonista pleno. Agora, o aumento da dose vai fazer a duração do efeito, né? Altamente eficaz. A duração do efeito não vai mexer com a eficácia, vai com a duração do efeito. Então, concentrações farmacologicamente ativas mantidas por mais tempo. Vamos ver aqui. A afinidade é diferente de eficácia, né? Vamos conceituá-la. A afinidade é aquela tendência do fármaco de se ligar a determinado receptor. Agora, a eficácia é a capacidade do fármaco de, uma vez ligada, ele ativar o receptor e produzir o efeito máximo. Vamos ver aqui a ligação de um fármaco, né? Aí, ativando o receptor, suscitando uma resposta celular, né? O agonista tem afinidade e tem a eficácia de 100%, né? Uma elevada eficácia. Agora, o antagonista, ele não ativa o receptor, ele se liga ao receptor, pode ter elevada afinidade, mas ele não o ativa. Então, não suscita resposta tecidual. O antagonista pode ter afinidade, né? Mas ele não tem eficácia. Então, eficácia está relacionada com efeito, que pode, no caso aqui do antagonista, não tem, do parcial ele é intermediário, e no total, o pleno, ele desempenha o efeito máximo. A afinidade mede a facilidade de ligação entre o medicamento e o receptor, é aquela tendência, né, a facilidade de ligação entre os dois, o medicamento e o receptor. A afinidade está relacionada à potência. Sempre drogas que têm elevada potência têm elevada afinidade, tá bom? Ela consegue se ligar assim, ao receptor em doses mais baixas e desempenhar a sua função. A potência está relacionada com a dose, a quantidade menor da droga que consegue desempenhar o efeito determinado, tá bom? Então, geralmente, está relacionado a esse daqui, ter afinidade, porque vai se ligar a menor quantidade de receptores e desempenhar o efeito máximo, né? Que isso daqui que é a potência. E isso ocorre devido à afinidade elevada. A eficácia é uma propriedade intrínseca do medicamento, independe da dose. A dose, né, pode ser pequena, mesmo assim, se ele for agonista pleno, ele vai determinar o efeito de 100%, altamente eficaz. E a eficácia também é diferente de afinidade, né? Dois fármacos podem ter a mesma afinidade pelo receptor. Por exemplo, o antagonista competitivo, a gente vê que ele pode ter afinidade pelo receptor, mas ele não vai ativar ele e não vai ter eficácia nenhuma, tá bom? Potência é a relação dose e resposta clínica, né? É a quantidade de fármaco necessária para produzir o efeito. Então, uma droga é mais potente quando essa quantidade de fármaco necessária para produzir determinado efeito é menor. A gente usa como índice de potência a dose efetiva 50%. O que é a dose efetiva 50%? Eu tenho 100 indivíduos aqui, eu estou administrando a mesma dose ao mesmo tempo. Essa concentração plasmática vai subindo ao mesmo tempo, igual nos 100 indivíduos, tá? Então, a concentração no qual eu consigo o efeito em 50 desses indivíduos, desses 100 indivíduos, é a dose efetiva, 50, tá bom? É a dose necessária para produzir o efeito farmacológico em 50% da população. Então, ele é usado como índice de potência do fármaco. Só que ele é usado só como índice de potência. Para administrar a droga no paciente, eu uso a DE95. Por quê? Porque é aquela dose que é efetiva para mais de 95% dos pacientes dessa população, que é o que eu vou utilizar, né? É mais seguro. Eu não vou utilizar uma dose que anestesia só 50. Então, eu tenho que usar uma dose maior, tá? Então, a DR50 é usada como índice de potência, mas quando eu vou calcular a dose necessária para fazer no indivíduo, eu uso a DE95, tá bom? Fármacos potentes têm menores DE50. Vamos ver isso daqui na prática. Por exemplo, essa droga A, aqui é a concentração dela para fazer o efeito em 50% dos indivíduos. Aqui é a concentração da droga B, que é maior do que na droga A, para fazer o mesmo efeito em 50% dos indivíduos. Então, essa droga A, né, os que estão mais perto aqui dos eixos da ordenada, essa droga A, ela é mais potente do que a droga B, ok? Porque ela desempenha o efeito em 50% dos indivíduos com a menor concentração. Já essa droga C, ela é menos potente do que a e do que a B, tá? Agora sim, essa droga A e a droga B, eles são agonistas plenos.
Embora esse daqui, essa droga B, seja menos potente do que a A, mas ela também é um agonista pleno. Só que aqui o A é um agonista pleno forte, o B é um agonista pleno fraco. E o C, ele não consegue 100% do efeito. Você vê que ele consegue aqui cerca de 60 e pouco para 70%. É um agonista intermediário ou parcial e é mais fraco do que os outros dois, tá? Aqui só para exemplificar os opioides, do mais forte para o mais fraco. Aqui é o sulfentanil, que é o mais forte de todos, depois vem o fentanil, que é muito próximo do remifentanil, e aqui o alfentanil, que é o mais fraco de todos. Então, você vê aqui as concentrações, elas vão crescendo, né? Aqui, as doses têm que ser maiores para ser equipotentes e fazer, né, o mesmo efeito em 50% da população. Você vê aqui, ó, é em torno de, fica entre 0,0101, aqui entre 0,1 e 1%, ou um pouco mais de 1%, né? No caso do remifentanil, e aqui quase 100 no caso do alfentanil, tá bom? Curva dose-resposta. É a dose, né, que faz o efeito em 50% dos indivíduos. As estimativas de frequência, que estabelece a dose que produz a resposta desejada em 50% da população, tá bom? Aí aqui a curva a dose eficaz é aquela que causa o efeito desejado em 50% da população. Agora, a dose letal, a estimativa de frequência, estabelece a dose letal para 50%. É o seguinte, é aquela dose que vai subindo nos 100 indivíduos e que ela mata 50 dos 100 indivíduos, tá? Aqui está como 40. Isso é necessário, a dose eficaz e a dose letal. A gente divide a dose letal pela dose eficaz, 40 dividido por 4, e a gente tem o índice terapêutico. O índice terapêutico é igual a 10. O que é que significa esse índice terapêutico? É para ver o índice de proteção de segurança daquela droga, ver se ela é muito perigosa ou não. Drogas com um índice terapêutico maior, elas são mais seguras. Por quê? Vejamos aqui, essas duas medicações aqui, né? Tá aqui a dose eficaz e a dose letal. Aqui, bem aqui, tem a dose eficaz aqui para 90 e poucos por cento, mas você vê que aqui já começa a dose letal para tipo 2, 3%. Então, a dose eficaz para isso já começa a ser letal para cá. Então, tá aqui o risco, tá entendendo? Quando essa dose eficaz é próxima da letal. Porque o que pode ser eficaz para uma porcentagem maior da população já pode ser letal para alguma porcentagem da população. Então, o ideal para a segurança é que elas sejam distantes, a dose letal seja bem distante, tá entendendo? E esse índice terapêutico seja maior, tá? Agora, um índice terapêutico de 10 significa que eu posso usar 4 vezes o valor da dose eficaz, é 10, né? 10 vezes a dose eficaz, 10 vezes a dose eficaz, que assim o meu risco de ter óbito pelo uso da droga vai ser diminuído. Quanto maior esse valor, então mais segura essa droga. Só que é o seguinte, ali nós está sujeito a falhas, porque essas dose letal, por exemplo, não pode ser calculada em humanos, então ela é calculada em animais. E existe diferenças fisiológicas, né? No caso lá são ratos, entre o corpo humano e o corpo de um rato. Então, ela é mais assim como se fosse uma inferência. Existe esse viés, tá bom? Então, para ver, também apareceu essa outra variável, que é o número necessário para tratar. Esse número necessário de pacientes que precisam ser tratados, ela pode ser usada tanto para efeito benéficos como para efeito indesejado, tá bom? Por exemplo, um número necessário para tratar é igual a 3 para efeitos benéficos. Uso de antidepressivo e dor. N é número necessário para tratar é igual a 3 para efeitos benéficos. Significa que de 3 pacientes tratados, um apresenta o efeito benéfico. Então, 33,33% dos pacientes vão apresentar efeito benéfico. Número necessário para tratar igual a 3 para efeitos indesejáveis mínimos. Significa que para 3 pacientes tratados, um vai apresentar efeito indesejável mínimo. Então, uma porcentagem de 33,3% para efeitos indesejáveis mínimos. E um número necessário para tratar de 20 significa que para cada 20 pacientes tratados, um vai apresentar efeito adverso significativo.
Então, vai ser 5% dos pacientes vão ter efeitos adversos significativos, tá bom? Nesse caso, você faz a regra de 3, né? 20, 100%, 1x, né? Bom, e o que é que vem a ser tolerância e taquifilaxia? Eles são processos quase que semelhantes, tá? Vai ser a diminuição, assim, do efeito de uma droga. A diminuição do efeito da droga quando é administrada de modo contínuo ou repetida, tá bom? Então, eu uso aquela substância continuamente por um período prolongado e vai diminuir o efeito dela, né? A diferença é que a taquifilaxia ocorre a curto prazo e a tolerância ocorre a longo prazo. Exemplo, taquifilaxia, quando a gente usa o Niprid, né? Não precisa assim a gente usar por muito tempo. O efeito de Niprid ele vai diminuindo e vai sendo necessário cada vez uma dose maior para desempenhar o mesmo efeito. Isso a curto prazo, tá bom? E de tolerância, o que a gente faz com álcool e as drogas, né? Tem que usar dias, horas ou dias, tudo, para a gente começar a ter aquela indução enzimática, hepática, que vai metabolizar mais rápido e a gente ficar tolerante mais ao efeito, né? Os mecanismos de tolerância à taquifilaxia pode ser uma alteração na conformação do receptor, perda de receptores por sequestro celular, ou então exaustão de mediadores. Por exemplo, quando tem substância intermediária, quando a gente usa efedrina, ela vai liberar noradrenalina, tá entendendo? E essa noradrenalina vai causar vasoconstricção. Só que, às vezes, os estoques de noradrenalina acabam, né? Então, eu posso usar efedrina e a resposta vai estar diminuída, tá bom? Pela exaustão dessa substância intermediária. Bom, e aqui o efeito da associação de drogas. Eu posso ter, com associação de drogas, eu posso ter antagonismo, eu posso ter o sinergismo, um sinergismo infraditivo e um sinergismo aditivo, né? Essas interações aqui, elas são positivas. O sinergismo e o sinergismo aditivo, né? Agora, já as outras não são tão. Por exemplo, vamos ver aqui no isobolograma, né? Como a gente vê. Bem aqui, ó. O que é que vem a ser sinergismo? Tipo, é como se fosse 1 mais 1 é igual a 2, né? Vamos ver aqui, ó. 0,8 mais 0,2 é igual a 1. 0,6 mais 0,4% dessa droga, a dose de 0,6 dessa mais 0,4 dessa é igual a 1. 0,6 dessa daqui com 0,4 dela é igual a 1. Então, é linear, né? Então, como se fosse 1 mais 1 é igual a 2. Agora, um sinergismo aditivo é como se essas drogas fossem potencializadas e elas necessitassem de doses menores de cada um. Elas duas, quando usadas em conjunto, elas precisassem de doses menores de cada uma, tá bom? É como se eu somasse 1 mais 1 igual a 3. Nesse 4 aqui, 0,4 mais 0,2 dessa, somam 0,6, mas vão fazer o efeito de 1, ok? Então, aqui são drogas que, em conjunto, elas precisam de doses menores ainda do que o usual para desempenhar o mesmo efeito. O sinergismo infraditivo. Aqui eu vou precisar, é como se elas fossem enfraquecidas, eu vou precisar de doses maiores do que o usual para desempenhar o mesmo efeito. 0,8 é como se eu usasse, né? 1 mais 1 igual a 3, tá bom? Aqui, ó. 1 mais 1 igual a 1,5, ou igual a 1, tá bom? 0,8 mais 0,4. As doses vão ter que ser aumentadas maiores do que 1, como se elas fossem usadas juntas, elas perdessem um pouco da potência e tivesse que aumentar um pouco as doses para elas desempenharem o mesmo efeito. E antagonismo, o que é? É quando eu uso um pouco dessa daqui, cada vez mais ela perde o efeito. A outra, tá? Bom, minha gente, farmacogenética e farmacogenômica, o que é que vem a ser isso? Por exemplo, uma pessoa, ela toma determinada droga e ela não tem, assim, o efeito muito exacerbado. E já a outra, ela toma e tem um efeito, assim, bem... apresenta aquele efeito, assim, de uma magnitude bem alta. Então, isso, minha gente, pode estar ligado a uma série de coisas, como também uma mutação gênica, tá? Então, assim, a nossa sequência,
o nosso genoma, tá entendendo? Eles podem determinar, assim, a ação de determinados complexos enzimáticos. Então, existem, por exemplo, a morfina, existem indivíduos que são metabolizadores rápidos de morfina e existem indivíduos que são metabolizadores lentos de morfina, tá bom? Então, o que é que acontece? Os metabolizadores rápidos de morfina, eles vão metabolizar aquilo rápido e o efeito passa rápido, ele vai voltar a sentir dor e precisar de dose maior, tá? Em menor intervalo de tempo. E aquele metabolizador lento, ele vai passar um tempo maior, tá entendendo? Sentindo analgesia, gozando daquela analgesia. No que é isso importante? Vou explicar um negócio para vocês aqui. Teve um caso em São Paulo, de uma mãe que ela foi fazer a cesárea, né? E fez no pós-cesárea, ela fizeram uma raquianestesia, ela fez uma cefaleia pós-rac e usaram a codeína, que é o Tilex. A codeína, ela é um pré-medicamento. Nós vimos que os medicamentos são metabolizados no fígado primeiro pela fase 1, que é tipo como se fosse a parte inicial do metabolismo, para depois ser da fase 2. Mas já na fase 1, ele é transformado num composto menos ativo ou inativo, né? Na maioria dos casos, porque no caso, tem alguns pré-medicamentos, como o enalapril, a morfina, que eles são pré-medicamentos e eles são metabolizados, a codeína ela é metabolizada na morfina, que é a morfina que vai desempenhar o efeito, não a codeína, tá bom? E o que é que acontece? Administraram nessa mãe que fez a cefaleia pós-RAC, fez a morfina, ela era metabolizadora lenta, passou através da amamentação, causou uma depressão respiratória no bebê e o bebê morreu, tá? Morreu fez uma depressão e faleceu. Então, assim, como saber o futuro é isso daí. É estudar o genoma de cada pessoa e adequar a dose a essas variações gênicas de cada um. Entendeu? Então, o futuro é isso. Bom, minha gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, me perguntem lá no chat da gente. No chat não, no grupo, né? Que a gente esclarece essas dúvidas.